A música, ela tá na genética. Eu sei mais cantar do que falar, então quando eu preciso, quando me pedem alguma coisa, a primeira coisa que eu penso que eu não posso esquecer é o violão. Quem canta reza 2 vezes. Então, aquilo que a gente às vezes não consegue expressar por meio de palavras, com certeza a música consegue chegar. Ó Senhor, até aqui nós caminhamos, sustentadas pela força de tuas mãos. De vós, Senhor, é que provém todas as coisas. Dentro de mim sempre existiu muito essa ligação com Jesus na Eucaristia, um amor inato. Meu nascimento foi de risco. Eu estava na posição invertida para nascer. E não era hospital, era parteira. Ficou num desespero também e quis fugir, diz a minha mãe, né? Como lá a igreja do Santíssimo Sacramento, a minha mãe me consagrou a Jesus sacramentado e prometeu, quando eu fosse maior, que eu ia participar de uma procissão. E foi, de fato, isso aconteceu. A mãe me vestiu de anjo e numa festa de Corpo de Deus eu fui junto com o Santíssimo. Tive a alegria de estar bem próxima para minha mãe pagar essa promessa. Pode me chamar, aqui estou, Senhor. Na época apareceu a devoção a Santa Teresinha. Quase todas as meninas que nasciam é tudo Teresinha, Teresinha, Teresinha. Mais tarde que eu fui ter a devoção mesmo a ela, quando eu descobri o que era, né? Teresa de Lisieux. A grande história dela é que ela faz milagre e ela dá uma rosa em resposta à novena. Pode me chamar, aqui estou, Senhor. Fui também batizada pelo padre Aloísio, aqui no noviciado, porque ele era mestre de noviços. Era o único padre que tinha por aqui, né? Pode me chamar, aqui estou, Senhor. Eu, por sinal, era muito arteira. O castigo, às vezes, da professora era ir lá de joelho na frente do sacrário. Eu ia muitas vezes na frente do sacrário da igreja. E aquilo me fez muito bem, eu gostava de ficar lá na frente do sacrário. Depois eu comecei a fazer uma chantagem, a fazer umas artes a mais para poder ganhar o castigo de ficar diante do sacrário. E lá as minhas conversas de Jesus foram crescendo. Quando chegou o dia da primeira comunhão, eu era de falar com as comadres, as vizinhas do lado na igreja, tudo, não era de parar muito quieta, mas naquele dia eu me concentrei. Na hora que eu cheguei no banco, eu botei o véuzinho assim, me lembro como hoje. Eu disse para Jesus, Jesus não é irmã que eu quero ser tua. E o padre disse, ali está baseada toda a vida da fraternidade, ser de Jesus. Uma consagração, sim, mas não naqueles moldes. Tinha acabado de fazer 8 anos e esse sentimento nunca mudou. Pode me chamar, aqui estou, Senhor. A irmã Neide era a melhor aluna da sala. Estudamos juntas desde a 5ª série. Eu só estudava para passar de ano, eu não gostava de estudar. Eu gostava de ir na aula, assim, para fazer sociabilidade. Quando o professor faltava na sala de aula, a nossa sala não fazia bagunça. A gente tinha umas 2, 3 que iam lá na frente contar piada para alegrar a turma. Daí eu era uma delas. Irmã Zenaide Araújo. Vós me chamastes, aqui estou, Senhor. E a irmã Neide, enquanto isso, tinha um livro de história bonito embaixo da carteira e ela ficava lendo. Era uma pessoa centrada. No corredor, na hora do recreio, eu consegui escutar uma conversa dela com um professor, o professor Hilário Stefani. Então, Neide, é verdade que quando você terminar esse ano do magistério, você vai para rodeio ser freira?
Sim, eu vou. Ela disse, eu vou. Eu já vou entrar como postulante lá em Rodeio. Eu vou ser irmã catequista. Quando o professor foi adiante para a sala dos professores, ela foi para a capela. Eu fui atrás. Fiquei olhando ela rezar lá na capela. E fui lá, rezei um pouco também. E quando ela saiu da capela, eu comecei a conversar com ela. E Padre Aloísio sempre ficando de olho em quem tivesse uma tendência um pouco mais religiosa, né? A gente era jovem, 15, 16, 17. Aí o padre dizia assim, não tem ninguém ali na igreja que quer ser irmã ou padre? Eu pensei assim comigo, eu quero, mas ainda é meio cedo. Queria viver um pouquinho mais, né? Ter mais certeza, né? Então a igreja, eu gostava desde pequena e ajudar a limpar a igreja, né? Era o meu trabalho tirar o pó dos bancos, né? Chegar no fundo da igreja e ver aquele silêncio, isso me atraía. Antes mesmo de fazer a primeira comunhão. Eu não lembro de um pensar, eu lembro de um sentimento que me envolvia. De carinho por Jesus que estava ali, principalmente por aquele silêncio que envolvia, que era algo que era Deus presente, né? Durante o passeio da formatura, eu fiz uma amizade muito grande com a irmã Neide. Uma amizade profunda. A irmã Neide, ela é meiga, ela acolhe, sente com a gente a dor, ela não trata com aspereza. Então isso é um coração bom. Como Nossa Senhora, eu tenho como modelo também. E eu sinto assim que eu fui criada muito assim, tudo parece que o coração da gente fica mais assim. Então isso para mim é coração duro, né? Brincar para mim era um pouco complicado e queria sempre fazer coisa de adulto. Foi uma das dificuldades da minha mãe, porque ela dizia assim, você é pequena. Natal dava aqueles presente bonito, com boneca, com aqueles carrinhos de vime, né? Muito bonito, mas eu não conseguia. Depois que eu cresci, eu senti falta da minha infância. Eu revivi um pouco isso com meu sobrinho, de brincar, de fazer assim. Eu precisei até renovar isso dentro de mim, não por causa do pai e da mãe, né? Muito se torna adulto por causa da necessidade, né? Mas eu fui uma exigência própria minha. Então o Padre Aloísio foi assim moldando a gente. Ah, mas ele não queria saber que eu fosse logo procurar alguma coisa, uma congregação ou algo assim. Não, primeiro você vai viver como uma moça normal. Daí ele mandava nós no bairro, Botafogo, né? Ainda tinha coragem de mandar eu me arrumar vestido, sapato, fazer cabelo, unha, e mostrar para ele se tinha ficado bonito, para depois ir no bairro. Tá bom. Deus guiou a vida da gente para um dia a gente dizer assim, ó, eu tive namorado, tive essa experiência, eu posso dar conselho para os jovens, para os casais, dizer assim também um pouco de testemunho da minha vida, né? E na época, quando terminou o ano, que o pai esteve lá, que as irmãs disseram, o senhor devia deixar a sua filha porque ela tem vocação. Daí o pai disse, não, ela é muito pequena. Ela vai ter que estudar, trabalhar e namorar. Se depois de tudo isso ela sentir que tem vocação, ela pode ir. Tive, eu acho que uns 5 namorados. Mas era aquele namoro bonito de antigamente, né? De andar de mão dada, né? Conversar naqueles encontros, ir no matinê junto. Aí eu pensava, mas eu acho que não é essa a minha vocação. A vocação tem um pouquinho mais de experiência do mundo, do trabalho, de namoro, né? Porque aí você não tem mais tanta ilusão, né? Você já entra firme, né? Quando a minha irmã mais velha casou, eu que fui encarregada de enfeitar, eu era muito envolvida em tudo, né? Metida, né? Quando eu acabei de enfeitar a igreja, fui diante de Jesus e chorei muito, muito, muito. Eu disse, Jesus, não é isso que eu quero. Eu não quero me casar. Sem explicação, né? Eu tinha um namorado e gostava muito dele, por sinal, uma pessoa muito boa, tenho uma lembrança bonita desse período, né? Só que eu disse, Jesus, não é isso que eu quero. Depois a gente viu que não, aquilo não preenchia, né? Alguma coisa chamava a gente para algo maior, né? Quando eu fui para o convento, eu tinha 14 anos. Mas Santa Terezinha, eu vou fazer uma novena em honra a você e você me dá uma rosa em resposta se eu tenho vocação ou não. Quando chegou no 9º dia, aí uma colega minha disse assim, ô Terezinha,
Na minha cela, eu estou com essa rosa aqui faz uma semana e ela não murchou. Queres para ti? Eu disse, quero. Eu não vou mais a baile nenhum e não pode me mandar que eu não vou mais obedecer, tá bom? Bem resolvido. Porque eu quero ser de Deus e não vou mais. Ótimo, era isso que eu queria que chegasse. É isso que eu quero, para sempre, até morrer. Pronto, encontrei o meu caminho seguro. Agora você está apta para ser de Jesus. E aí eu comecei a caminhada, então ele queria que eu escolhesse um lugar para ir para ser irmã. Disse, padre, eu não preciso ir para lugar nenhum. Eu vou ficar lá no fundo da casa dos meus pais, vou fazer uma casinha, vou morar lá, de lá eu venho para a igreja e vou atender as necessidades. Mas não dá para fazer isso, Neide, você precisa achar o lugar. Ele procurou e escolheu as irmãs catequistas franciscanas lá de Rodeio. Daí o padre via moças aqui na Barra que não casavam, mas também não viviam não queriam ser irmãs. Ele disse, que tal você reunir essas moças e formar uma coisa com elas? Eu disse, eu não vou fazer isso não. Então eu vou antes para esse lugar que o padre arrumou para mim e pronto. Aqui quando eu me despedi, isso aqui era atrás da casa onde nós estamos, era assim, na hora em que eu me despedi para ir para Rodeio, para o colégio. Que choradeira. Choramos. O Padre Aloysio chegou na porta, olhou para nós duas. Aí a irmã chegou e disse, a Zenaide não foi aceita para continuar no colégio pro ano que vem. Nós achamos que ela não tem vocação para nossa vida de irmã catequista. Aí o Padre Aloysio olhou para ela, depois olhou para mim, abriu os dois braços assim. Zenaide, se as irmãs não te aceitaram, eu te aceito. Depois me abraçou, segurou assim. Você não foi aceita, agora nós vamos começar uma coisa nova. Você está disposta? Eu disse, estou. Você está revoltada? Eu disse, não. Deus que está pedindo para você voltar. Não é seu lugar lá. Agora vamos rezar, não conta nada para ela, mas nós vamos rezar para a irmã Neide sair também, para vocês duas começar uma coisa nova. E foi ali, então, numa festa do Espírito Santo, quando eu abri a janela de manhã, assim, no quarto, o sol brilhava como hoje. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não posso continuar. Eu preciso voltar para Jaraguá. E a irmã Zenaide e o Padre Aloysio, acho que estavam fazendo novenas para que isso acontecesse, né? O bispo deu licença para ela viver a vida consagrada de outro modo na casa, na família. Três dias depois veio uma mocinha, Lourdinha, que nós chamamos, com 15 anos, que saiu do colégio, queria também viver o que eu fosse viver. Nossa, mãe, até me assustei, né? Disse, padre, pelo amor de Deus, que as meninas não vão sair de lá para vir aqui viver o que eu vou viver, né? É o sinal. E o Padre Aloysio era um homem que lia muito. Então ele tinha uma visão geral das coisas. Padre Deon. E ele procurou, dentro da vida do Padre Leão, o filete contemplativo, e achou. Então ele tinha uma visão mais ou menos aonde podia chegar a nossa fraternidade. Só que ele não era de tomar iniciativas assim arrojadas, né? Mas ele sabia que podia começar assim. O padre disse, nós vamos ver o que nós vamos fazer agora, porque agora então nós vamos iniciar alguma coisa. Então aquele ano que eu passei em Rodeio, eu tive bastante amizade com a irmã Neide. Quando a irmã Neide veio no mês de julho, e nós alugamos a casa dos meus pais. Que ficava lá perto dos Maristas, dos pais da irmã Zenaide Araújo. E o Padre Aloysio foi lá com os noviços, fez uma reforminha, porque a casa estava bem velhinha, né? Fez umas repartições dentro. Reformaram um pouco lá e lá fomos nós morar. A Zenaide, essa mocinha, eu e mais uma que tinha saído em outros tempos do colégio. Então vejam, vocês não vão ter grades como as monjas têm, muros. Eu gostaria de desafiá-las a viver isso no meio do mundo. Contemplativas, mas no meio do mundo. E o Padre Deon queria casas contemplativas. Vocês vão ser essa parte do Padre Deon, a contemplação de Padre Deon. O Padre Aloysio disse, nós vamos iniciar então hoje um grupo novo na igreja. Uma comunidade, vamos botar o nome de Comunidade do Coração de Jesus,
Vamos ver depois, mais tarde, como é que a gente vai pôr esse nome. Então a Neide entra como noviça e a Zenaide como postulante nessa noite. E aí ele celebrou uma missa dentro da nossa casa. Foi o início da nossa fraternidade, dia 2 de agosto de 1974. No início, meu pai até disse, vocês cuidem com o agir de vocês, porque era algo que não se conhecia. Um grupo aí começando uma coisa, daqui a pouco eles vão começar a falar mal de vocês e eu não vou suportar. Mas não, o povo de Jaraguá sempre deu crédito a nós. Essa casinha de madeira, nós moramos mais de uns 2 anos. Tinha tanta greta, tanto por fora como o chão. A gente não precisava varrer até o cisco, chegar até na porta. As gretas iam absorvendo e caía tudo lá embaixo. Aí elas convidaram, porque eu não queria passar um dia com elas. Aí eu fui. Depois disso, resolvi e entrei até hoje. 1º de janeiro de 76. Aí o Padre Aloysio tinha sonhado que ele tinha visto na porta da casa das irmãs uma ovelhinha que tremia de medo e uma cobra veio e queria pegar aquela ovelhinha. Lá embaixo sai da Terezinha. Então aí ele disse que viu um passarinho que veio e bateu na cobra e derrubou a cobra. E o passarinho era o Espírito Santo que veio lá e botou a decisão no meu coração. Vai lá. Depois, no fim do ano de 76, daí entrou em dezembro a irmã Terezinha e a irmã Edna. Compramos um terreno por conta dos benfeitores que nos auxiliaram depois de meio ano. Aí nós pensamos de construir uma casa de material, um conventinho bem bonitinho, tudo. E aí fomos vivendo. Depois ele foi como pároco em Pomerode, algumas de nós fomos para lá. E o Padre Aloysio vinha todas as quartas-feiras, celebrava a missa e começou a vir gente. E nós, todos os sábados, ia todas para Pomerode. Nós éramos professoras, algumas estudantes e algumas professoras. Eu, em geral, dava aula para a 1ª série. Eu tinha um dom para ensinar as crianças a ler e escrever com muita facilidade. Quando acabava as aulas, ia de ônibus para Pomerode. Começamos a dar catequese, dirigir uma missa na Matriz São Sebastião, ajudávamos no curso de batismo, ele foi nos envolvendo. Mandou que nós fôssemos dar catequese para os engraxates. Tinha um grupo de 12 meninos que nós preparamos para a primeira comunhão. O padre disse assim, eu tenho medo que nessas férias vocês vão perder a vocação e vão brigar. 1 mês de férias é muito tempo para vocês ficarem em casa. Aí o Padre Aloysio disse assim, vamos dar trabalho para essas irmãzinhas. Umas pessoas começaram a chamar nós de irmãzinhas. Vamos dar trabalho para elas. Nós já tínhamos trabalho que chega. Vocês vão arrumar um trabalho para fazer durante as férias. A irmã Zenaide pegou a bicicleta e saiu ali por trás. Eu fui arrumar trabalho por aí para nós. E foram algumas famílias e arrumou trabalho para todas nós no tempo de férias. Nós fomos trabalhar de diarista nas casas. Limpar a casa, lavar roupa, passar roupa, limpar a vidraça. Vamos fazer esses trabalhos. A gente ganhava por hora, trabalhava 10 horas às vezes. Foi uma experiência muito boa. Chegávamos em casa cansados realmente, não tínhamos tempo para brigar realmente. Nós repartimos a cozinha para fazer a capela, botamos um tapete no chão, a gente chegava em casa esgotada do trabalho, sentava lá na capela para rezar, para agradecer, para pedir força e dormia. Aprendemos com o Padre Aloysio que para a gente viver uma vida consagrada, em comunidade, tem que estar bem ocupado. Aquela casa nós moramos uns 4 anos. Aí nós resolvemos ir tudo morar em Pomerode com o Padre Aloysio. Ajudar o Padre Aloysio lá na paróquia. Em 1979. E fizemos as nossas promessas, as 5 primeiras. Neide, Zenaide, Miriam, Terezinha Marcelino e Edna. O pessoal ficou meio assim, ressabiado. Um padre morou aqui e fugiu com a empregada. Agora vem o Padre Aloysio com uma porção de moças. Ele botava nós tudo na capela a rezar.
Tinha uma capela grande bem no meio da casa, tudo cheio de banquinhos assim. Fazia palestra para nós, dava formação espiritual para nós. Nós vivíamos como um mosteiro, como monges lá dentro. E começou a fazer amizade com todo mundo. O pessoal ia muito lá. Viram que o olhar profundo dele, viram que o Padre Aloysio acolhia bem, escutava, dava um conselho bom. O Padre Aloysio era um homem muito educado, o Padre Aloysio era um homem nobre. Falava baixinho, tinha comportamentos bonitos, assim, delicados. E isso ele recebeu muito do pai e da mãe. Isso. Os nossos votos da nossa fraternidade: pobreza, castidade e obediência. A fraternidade foi fundada por um padre que tem a espiritualidade do amor e reparação ao coração de Jesus. E ele passou isso para nós, vivendo essa espiritualidade em nome dos nossos irmãos, principalmente apoiando os sacerdotes. A nossa missão é inserida no meio do mundo, para levar Deus a esse mundo. Se hospedou uma irmã das franciscanas de São José. Eu tinha 4 aninhos, ela me pegou no colo e me deu um santinho. E isso me alegrou muito. E sempre quis ser de Deus. Mas meu pai queria que eu vivesse normal e obedeci. Na adolescência fui catequista e na igreja a gente colocava, tinha toca-disco, aqueles discos grandes do Padre Zezinho. Escutávamos aquela música do Padre Zezinho, jogando vôlei, conversando com a juventude, assim foi. Minha família era muito religiosa. Fui crescendo e queria ser irmã, mas sempre tinha assim, medo de deixar a família. Aquele passo que tem que dar que não é fácil, né? Mas dentro de mim faltava algo maior. A minha mãe tinha 2 irmãs que são religiosas, ainda são porque ainda vivem, já tem mais de 90 anos. E o meu pai também tinha 2 irmãs que eram religiosas, que essas já são falecidas. É a vocação que a gente fala, né, que a gente segue. Rezei 10 anos, 12, para uma irmã vir me buscar com 22 anos, então a irmã Edna apareceu lá. Eu acho que o primeiro chamado aconteceu no dia da minha primeira comunhão. E eu olhei para o céu, assim, parecia que o céu tocava na terra, assim. Ali é uma coisa que não dá para explicar. O que eu procurava era uma vida, porque eu tinha tudo em casa como uma jovem normal. Podia ser feliz, mas me faltava algo. E como na época não se tinha muita orientação, era rezar, chorar. Então, aos 21 anos, foi quando a irmã Edna passou lá na Embuia, que a irmã Zenita já tinha vindo para a fraternidade. Eu pensei, agora as portas se abriram para mim. Na semana seguinte, já vim com mala e cuia para a fraternidade. O sinal para mim foi que Nossa Senhora mandou uma irmã para vir me buscar. Que eu me joguei de ponta, né? Mesmo que meu pai não quisesse no momento, não que ele não quisesse, só que ele pensava que talvez fosse uma ilusão, né? É o amor de pai, né? Tinha 23 anos, né? Queria me consagrar a Jesus, ter uma vida diferente do que eu estava vivendo. E como eu fazia? Que passo eu tomar? Os redentoristas, eles também têm irmãs. Naquele momento, assim, que eu escrevi esse bilhete, entreguei para o missionário, eu sofri muito porque eu senti que eu estava me comprometendo uma vida e meus pais não sabiam minha família, né? Mas como estava a irmã Zenaide ali, me tocou. No início, quando eu cheguei, elas estavam deixando de ser professora e assumir as casas de seminário e abraçar a cozinha. Quando eu estava em casa, eu tinha um bom emprego e sempre sonhava em fazer uma faculdade para trabalhar em laboratório, fazer remédio para cuidar das doenças. Então hoje eu brinco, eu estou de touquinha, óculos que preciso usar, avental. Eu estou no meu laboratório fazendo remédio diferente, que é os remédios de Jesus, que é a alimentação que ele dá e de vós mesmo de comer. Isso me realiza de um outro modo.
E daí, em 94, eu vim na missão deoniana em Curupá. Aproveitei para vir conhecer a fraternidade. Eu fui para casa um pouquinho e já voltei. A irmã Edna foi lá no Rio Grande me pegar, porque o Padre Luiz disse assim, vai logo lá pegar ela antes que ela mude de ideia. Então, quando eu disse para ele que eu gostaria de ser irmã, ele disse assim, olha, Zenaide, uma coisa muito importante é a gente ter um distintivo. Uma blusa de manga comprida e na saia você coloca 2 bolsos. Um bolso é para pôr sempre o terço. Outro bolso, lenço, porque a gente usa lenço. E daí lá em Pomerode nós começamos a usar um traje bege. Esse aqui é o nosso uniforme. E essa aqui então é a cruz que por último, em 1994, nós começamos a usar. Essa permaneceu e eu acho que essa vai ficar. E nossa consagração perpétua, então, foi em 12 de outubro. Isso sim, foi um evento muito grande aqui em Nereu Ramos. Nossos votos perpétuos de castidade, de pobreza e de obediência, conforme a regra de vida da fraternidade mariana do coração de Jesus. Dom Orlando era recém-ordenado bispo e a partir de então passamos a ser Associação Pública de Fiéis. Nós não somos uma congregação, mas também não somos totalmente leigas. Estamos ali no meio. Vocês devem estar atentas a todos e acolher todos. Então, fiquem ali no meio. A fraternidade tem os que vivem em vida comunitária, como as irmãzinhas, e temos leigos e leigas consagrados que moram nas suas famílias, nos seus ambientes. Em 1998, a irmã Neide falou assim, eu acho que era muito bom a nossa fraternidade fazer uma visita na terra do Padre Aloísio e eu pedi a filmadora emprestada para o nosso vizinho. Filmei umas 4 horas, a ida e a volta, né? Não faltará, por certo, ninguém. Palmas, palmas para a irmã Zenaide. Então fomos cantando, rezando, foi uma viagem maravilhosa para a Vargem do Cedro. Ó, a Terezinha já pôs a mão na massa. Sou a 10ª de uma dúzia de filhos. Todos tiveram filhos. E eu cheguei num ponto de pensar, nossa, para que eu vim no mundo? Não tem nada para mim. Quando a gente opta pela vocação religiosa, a gente sabe que não vai ser mãe de gerar filhos, mas uma coisa que eu peço, pela renúncia das coisas que a gente faz, ser muito alegre. Eu posso dizer que Deus está me recompensando porque eu sou alegre, sim, graças a Deus. Até que um belo dia, eu já estava com 33 anos, alguém disse assim, vai lá e faz um retiro lá no Padre Aloísio, faz um retiro com as irmãzinhas. A gente chega um pouco assustado, um pouco pisando em ovos, assim, né? Mais tarde, o Padre Aloísio conversou comigo e me disse assim, você já pensou em ser irmã? Eu disse, Padre Aloísio, não, isso não é para minha vida. E uma leiga consagrada no mundo? Eu lembro perfeitamente o que eu disse para ele, muito menos. Aí, mais tarde, a irmã Neide também conversou comigo. Nossa Senhora do céu! Quando cheguei em casa, aquilo virou de cabeça para baixo. Eu tinha certeza que eu queria ser irmã na mesma semana. Aí eu procurei ele depois disso. Imagina, eu tinha 33 anos, tinha uma loja, tinha um apartamentozinho, era alugado, mas estava montado, eu morava sozinha. Ele deve ter ficado assustado, uma louca dessa me aparece de repente, quer vir? Eu não tenho assim como dizer, foi ali que eu senti um chamado, ou foi aqui que começou tudo, ou foi crescendo junto comigo e à medida que eu fui amadurecendo, ela também foi florescendo. Surgiu uma oportunidade, eu pude viajar até aqui ao sul, conhecer as irmãzinhas, ver o que fazem, e eu me encantei por essa vida. E nesse meio tempo, as irmãzinhas tinham mesmo montado uma casa numa quadra depois da loja onde eu tinha. O Padre Aloísio disse assim, então você continua trabalhando na sua loja e vai morar com as irmãzinhas. A minha maior alegria, quando tirei tudo e doei tudo. Tudo que tinha no apartamento, doei.
Fiz uma limpa na minha roupa, porque tinha muita roupa. Fiquei só com o que achava que combinava com uma pessoa que estava morando com as irmãs, né? Aí, quando eu consegui me desfazer da loja, aí que eu fui morar inteira com elas, é como se eu tivesse nascido de novo, não tivesse tido outra vida. É como se eu tivesse brotado lá na fraternidade, nascido dentro da fraternidade e não tinha mais nada no mundo. Aquilo entrou tão inteiro no meu coração, mas tão inteiro, que não me restou nunca mais dúvidas da minha vocação. E depois chega o momento da gente fazer a consagração definitiva, que é o mais importante da caminhada da gente, né? Foi dia 12 de outubro de 2001, então. Minha família estava presente, Cimarrão anda solto, né? Quando tá todo mundo. Cheguei em janeiro de 2003. Era um calor que eu não esqueço. A irmã Edna me conheceu já ouvindo tocar. Então eu me lembro que as irmãs acharam um violão. Ele estava muito empoeirado porque ninguém tocava, né? Eu estava sentada no quarto assim, coloquei o violão no colo, eu passava, tirava poeira, caía suor. Tirava poeira, caía suor. E desde que eu entrei daí na fraternidade, todas as missas daí eu tocava. Nesses 3 anos com o Padre Aloísio, estava diariamente tocando as missas com ele. O papai nos doou, então, a casa onde a mãe ainda mora, e depois construímos uma pequena casa atrás para a gente já morar como fraternidade aqui, né? Das irmãzinhas. Então, aqui é na inauguração da casa. Isso foi menos de 1 ano antes de ele morrer. Então, foi um dia de muita emoção para ele, sabe? Ele queria ver isso aqui. Nós tínhamos um rádio pequeno lá com antena, daí nós colocávamos um bombril e lá eu escutava as missas e também brincava de missa. Então, ali atrás da casa do meu pai tinha um campinho e daí lá eu fazia batizado, celebrava missa, eu brincava ali, né? Eu não me encaixava muito nisso, lidando com a casa, um trabalho, filhos, mas também nunca queria ser irmã. Eu trabalhava no hospital, quero ajudar as pessoas, cuidar dos doentes e ficar em casa e viver minha vida para Deus em casa. Aí um dia, a minha irmã estava namorando, aí ela resolveu dar esse tempo no namoro e discernir a vocação dela. E aí ela resolveu vir passar um final de semana aqui na fraternidade. Como sendo irmã mais velha, fiquei meio incomodada com isso, porque lá em São Bento, para nós, Jaraguá era cidade grande, né? Aí eu falei, então eu vou com a minha irmã, eu falei, eu vou para cuidar dela, né? Eu vim junto com a minha irmã, ela se decidiu pelo matrimônio e eu acabei ficando aqui. Eu falava, nossa, é isso que eu quero viver. Eu só não sabia que existia um lugar que vivia isso. Fundada pelo Padre Aloísio, pela irmã Neide, estamos celebrando esse ano 50 anos de fundação. Um dos projetos para viver bem esse ano jubilar foi, quem sabe, uma música. Neste ano jubilar nos encontramos, feito ramos da videira aurivigor, na intercessão do nosso Pai Padre Aloísio. Renovai-nos no carisma e no amor. 50 anos, caminhando no amor, reparação, e pelo sacerdote sendo oblação. Ele trouxe, parece, toda a nossa vida. Ela está toda dentro do hino. Eu achei muito bom, fica na cabeça da gente. 50 anos e a gente vai caminhando no amor. Resume bem aquilo que a gente vive na fraternidade. Foi muito bem inspirado por Deus mesmo o hino. E até me emocionei um pouco porque poder marcar de alguma forma esses 50 anos, para mim, assim, um presente, uma graça muito grande. Aquelas que fizeram aquelas promessas perpétuas, aquelas fundamentos do começo, nenhuma saiu, todas elas, aquelas 5 primeiras, né? Nós hoje somos 14 consagradas, né? 14. Alma da glória
gosto muito, por exemplo, ir no mercado. Às vezes as irmãs dizem, por que não vai de carro? Eu disse, não, eu quero ver povo. Porque como eu estou mais em casa, eu quase não vejo o povo. Então eu vou ver povo. Vou no mercado, oi, irmã, oi, você está aqui, você também compra, você também come, né? Às vezes na estrada, oi. Então, não tenho missão nem vocação para massa. Eu era pessoal, assim, muito coração, me sinto muito à vontade. Tem. Se a gente souber trabalhar com os dons que cada uma tem, nós temos uma maravilha dentro de casa. Eu estou bastante envolvida com a parte vocacional, as redes sociais, vou ser secretária da fraternidade. É uma boa pergunta, como é que concilia tudo isso? Quem é a maior riqueza da fraternidade? São as irmãzinhas. É dessas que nós temos que zelar, é dessas que nós temos que cuidar, porque está aqui a riqueza que Deus chamou cada uma vivendo a sua espiritualidade, com o que é próprio seu, porque daí a gente não põe numa forminha, mas deixa expressar com a riqueza que traz de casa. Na hora que eu vou postar também, eu rezo. Além da postagem, é o meu carinho, o meu amor com que eu faço isso, que às vezes vai chegar na pessoa. É harmonia na diversidade, né? Porque tudo igual não dá, né? A roupa pode ser, mas cada uma tem um jeito, né? A farinha de biju era as hóstias que eu pegava e colocava num potinho, pote de margarina mesmo. E no eu pegar, que eram os símbolos, eu dava para eles, mas eu comungava. Então, quando eu estou na missa, eu lembro muito a minha inocência de criança. Hoje, eu vou na missa muitas vezes pelos que não vão, eu comungo pelos que não comungam. Dentro do meu coração, eu levo uma multidão de pessoas, sabe? Com Maria, nossa mãe, modelo e mestra, aprendemos as lições de Nazaré. No silêncio, no cuidado, humildes servas, fazendo em tudo que nos diz nosso Senhor. 50 anos, caminhando no amor, reparação, e pelo sacerdote sendo oblação. Essa vida doada em vista de sacerdotes santos, que se fortaleçam, que não caiam, que fiquem firmes, e dos que se preparam para o sacerdócio. O padre Aloysio foi formador de padres, né? Então ele sabia a dificuldade que é para um padre conseguir sozinho. Ele dizia, precisa almas que ajudem a sustentá-los na missão. Então, um dos maiores desafios de momento é as vocações. Bastante. Pode chegar quantas forem. A gente precisa também de mais jovens. Eu preciso de mais colegas jovens comigo, né? Então, elas trazem um frescor, um vigor grande para estar no meio dos jovens. Eu tenho agora 27. Mas eu já tenho dor nas costas. Então eu sou novinha, mas com dor nas costas. A fraternidade é um grande tesouro, né? Que mais pessoas busquem isso. Quem sentir aquela fisgadinha de Jesus no coração, vem fazer uma experiência com a gente, passar um final de semana, e aí vai discernindo, né? A vocação, e sempre tem espaço para mais uma. A fraternidade quer ser um incentivo para o leigo também, que é possível ver essa vida lá onde você está, como mãe, como pai, como solteiro, jovem. Padre Aloysio falou, vocês nunca serão muitas, mas não se preocupe com o número, se preocupem em responder ao que Deus quer de vocês. Se amem, se perdoem e vão adiante. Você sabe numa família como é, não é todo dia assim, né? Mas isso serve para a gente se corrigir e ir adiante. Olha, o último recado que Jesus disse para nós aqui nesse mundo, amem-se, o amor arruma tudo. É uma grande riqueza para nós, que não devem desanimar na vida.